Há noites em que você não consegue fugir de si mesmo. Apaga a luz, fecha os olhos e o que parecia silêncio se transforma em um eco que fala sem parar. É a sua mente tentando encerrar os capítulos do dia, mas alguns capítulos doem, e quando doem a mente não se cala. Talvez esta noite seja uma dessas. E se for, não vá embora, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você conversa consigo mesmo antes de dormir. E esse simples gesto pensar diferente quando todos dormem pode ser o início de uma nova vida emocional. Por que a noite, que deveria ser um refúgio, às vezes se transforma numa tempestade silenciosa? Porque o cérebro não entende de relógios. Enquanto você tenta descansar, ele continua resolvendo o que o seu coração não conseguiu soltar. As culpas, os medos, as comparações, todos querem falar. Mas há algo que quase ninguém percebe. O diálogo que você mantém consigo antes de dormir define a qualidade do seu descanso, o seu equilíbrio emocional e até a sua capacidade de ser feliz ao acordar. Não existe remédio que cure a alma se os pensamentos continuam te sabotando no escuro. E se, esta noite, você decidisse mudar a forma como fala consigo mesmo, você não apenas dormiria melhor, começaria a se curar por dentro. Porque o que mais cansa não é o dia, mas a maneira como você o recorda antes de fechar os olhos. Conheci milhares de pessoas que ao cair da noite se castigam com pensamentos como não fiz o suficiente, ninguém me entende, tudo dá errado. Sem perceber, transformam a mente numa prisão invisível. Não precisam de inimigos lá fora porque já tem um dentro. Você já percebeu como fala consigo quando ninguém está ouvindo? As palavras que você diz a si mesmo são sementes. Se planta autocrítica, colhe ansiedade. Se planta compaixão, colhe descanso. Sua mente é um jardim. Floresce ou murcha conforme as palavras que a regam. Quero que pense nisso antes de dormir. Cada pensamento é uma ordem que o cérebro executa mesmo enquanto dormimos. Se você repete "não consigo", o cérebro busca provas para confirmar. Mas se pensa "hoje fiz o meu melhor", o cérebro produz serotonina e paz. É ciência, mas também é alma. E se você aprendesse a encerrar o dia com ternura, mesmo que o dia não tenha sido perfeito, então a noite deixaria de ser um campo de batalha e se tornaria um templo. Porque a mente precisa de ternura tanto quanto o corpo precisa de descanso. Esta não é apenas uma reflexão, é um treino emocional. Se você quer transformar a sua vida, comece esta noite. Fique comigo porque vou te ensinar como transformar o seu diálogo interno na sua maior fonte de paz. Hoje à noite, quando apagar a luz e ficar a sós consigo, quero que preste atenção a algo que quase ninguém percebe. Os pensamentos não desaparecem quando o dia termina, apenas mudam de cenário. Durante o dia se disfarçam de tarefas, de conversas, de pressa, mas à noite, quando o mundo se cala, tiram a máscara e mostram seu verdadeiro rosto. É por isso que algumas mentes descansam e outras entram em colapso. Não porque uma tenha mais problemas que a outra, mas porque uma aprendeu a observar seus pensamentos sem ser dominada por eles. Você sabe identificar quando sua mente está roubando sua paz? Às vezes isso vem em forma de frases automáticas: "não fiz direito, não sou bom bastante, nada muda". Palavras pequenas, mas com uma força emocional gigantesca. São pequenas bombas silenciosas que explodem dentro da alma quando o corpo tenta descansar. Nas minhas pesquisas sobre o funcionamento da mente, descobri que 90% dos pensamentos antes de dormir não são novos. São repetições dos mesmos diálogos mentais de ontem, de anteontem e de toda uma vida. É por isso que muitas pessoas sentem que vivem os mesmos dias repetidamente, porque suas noites são espelhos onde projetam os mesmos medos. E se você percebesse que seus pensamentos não são a verdade, mas apenas interpretações da sua história, tudo mudaria, porque você não sofre pelo que acontece, mas pelo que sua mente diz sobre o que acontece. Não sofre pelas feridas, mas pela voz que as repete uma e outra vez. A mente é como um narrador. Todas as noites ela conta uma história sobre você. Às vezes exagera seus erros, diminui seus acertos, distorce suas memórias. Mas se você não para escutar conscientemente essa voz, acaba acreditando que é o que pensa e não quem realmente é.
Uma das ferramentas mais poderosas que ensino chama-se a observação do eu. É a arte de observar o que você pensa sem se transformar naquilo que pensa. Quando você aprende a observar, algo extraordinário acontece. O pensamento perde o poder sobre você. Ele já não te arrasta, não te manipula. Você o vê, o reconhece e o deixa passar. E se você tivesse a capacidade de olhar seus pensamentos sem se sentir prisioneiro deles, você seria livre. Porque a liberdade emocional não chega quando os problemas acabam, mas quando os pensamentos deixam de comandar a sua paz. Faça este pequeno exercício todas as noites antes de dormir. Quando perceber que sua mente começou a te criticar, não discuta com ela. Apenas diga mentalmente: isto é um pensamento, não sou eu. E repita com calma: não sou o meu pensamento, sou quem observa. Seu cérebro entenderá essa frase como um sinal de maturidade emocional. Vai ativar a córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole e serenidade. Aos poucos, você vai se sentir mais dono de si mesmo. Por que é tão difícil controlar a mente antes de dormir? Porque passamos a vida alimentando-a com exigência, sem ensiná-la a descansar. Desde crianças aprendemos a buscar aprovação, a medir nosso valor pelos resultados, mas nunca aprendemos a ter um diálogo gentil conosco. Sabemos desligar um celular, mas não um pensamento. Por isso, quando a noite chega, a mente continua trabalhando sem parar. Mas você pode interromper esse ciclo. Como? Mudando a qualidade dos seus pensamentos. Não se trata de parar de pensar, mas de escolher melhor o que pensar. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: quais pensamentos me acalmam? Quais pensamentos me fazem sentir gratidão? Quais pensamentos me devolvem esperança? E então, escreva-os. Sim, escreva, porque quando os pensamentos positivos são escritos, eles se consolidam na memória emocional. Seu cérebro os reconhece como experiências reais e não como simples desejos. E se, a cada noite, você substituísse um pensamento de culpa por um de gratidão, sua mente, que antes era sua inimiga, se tornaria sua aliada. Seu descanso seria mais profundo, seu despertar mais leve, sua vida mais coerente com quem você realmente é. Cada pensamento que você escolhe antes de dormir é uma semente, e cada amanhecer, uma colheita. Por isso eu te digo, não subestime o que acontece na sua mente quando você fecha os olhos. É ali que começa a verdadeira transformação. Fique comigo. Vou te ensinar como reprogramar sua mente noturna com técnicas simples, mas poderosas, que mudarão o seu descanso e a sua história interior. Nesta noite, quando o silêncio começar a tomar conta de tudo, não fuja de si. Fique. Respire. Sua mente precisa mais da sua presença do que das suas críticas. Não tente desligar os pensamentos. Eles não são seus inimigos, apenas mensageiros confusos. Vieram contar uma história, mas você pode ensinar uma nova. Porque cada pensamento pode ser reescrito e cada noite pode ser o início de uma nova mente. Você já percebeu como seus pensamentos mudam de tom quando são ouvidos sem medo? Eles param de gritar e começam a sussurrar. Isso acontece porque o cérebro, quando se sente escutado, libera a calma. Não se trata de lutar contra o que você pensa, mas de acolher. Quando acolhe seus pensamentos, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um jardim onde é possível descansar. Quero que faça algo comigo agora, como se estivéssemos frente a frente. Feche os olhos. Imagine-se sentado num lugar onde nada nem ninguém te cobra. Um lugar onde o tempo para. Então diga à sua mente: estou aqui. Não vim lutar com você, vim te escutar. Essa simples frase tem poder terapêutico. O inconsciente entende que não precisa mais se defender e quando a defesa cai, a cura começa. E se em vez de se culpar por tudo que não fez, você começasse a agradecer por tudo que conseguiu sobreviver? Porque sobreviver, embora pareça pouco, é um grande feito. Não se meça pelos resultados, meça-se pela quantidade de vezes que não desistiu. Cada pensamento doloroso é uma parte de você pedindo amor. E o amor que mais cura não vem dos outros, vem de você mesmo, quando decide falar consigo com compaixão. Não há mente que não possa aprender um novo idioma. E o idioma mais curador que existe é o do perdão. Perdoe-se pelas vezes em que tentou ser perfeito. Perdoe-se pelos dias em que sua mente se encheu de ruído. Perdoe-se
por ter se comparado. O perdão não muda o passado, mas transforma a forma como você o recorda. Você já percebeu que ninguém mais escuta o que você diz a si mesmo todas as noites? Você é o único que pode mudar esse diálogo. E o mais bonito é que não precisa que ninguém te entenda para fazer isso. Só precisa decidir que desta vez não vai dormir repetindo dor, mas semeando paz. Quero que experimente uma técnica simples esta noite. Ao deitar-se, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Respire devagar, bem devagar. E a cada respiração, repita mentalmente: "Tô seguro, tô aprendendo a acalmar minha mente." Faça isso 3 vezes, sem pressa. Essas palavras não são mágicas, são sinais que o cérebro traduz em equilíbrio. Seu batimento cardíaco desacelera, seus músculos relaxam e o diálogo interno se transforma em melodia suave. E se a cada noite você pudesse transformar seus pensamentos em uma oração silenciosa, não importa se você acredita ou não em algo maior, o que importa é acreditar na possibilidade de se curar. Quando seus pensamentos se alinham com a esperança, até a escuridão se torna um lugar seguro. Agora imagine algo mais. Cada pensamento negativo é uma nuvem. Cada respiração consciente um vento que a dissolve. Não lute contra a nuvem, apenas deixe o vento do amor próprio atravessá-la. Sua mente não foi feita para te punir, mas para te proteger. Às vezes ela protege de forma confusa. Quando critica, tenta te preparar para não errar. Quando teme, tenta te livrar da dor. Agradeça, até por isso é a forma desajeitada dela cuidar de você. Você consegue ver quanta ternura existe por trás dos seus próprios medos? Quando percebe isso, já está se curando. Porque o medo não se vence com força, mas com compreensão. E a compreensão se aprende praticando o silêncio interior. Nesta noite, antes de dormir, não tente esvaziar a mente. Procure enchê-la de gratidão. Lembre-se de um pequeno detalhe do dia que te fez sorrir, um gesto, um aroma, uma canção. Deixe que esse pensamento seja o último que seu cérebro registre antes de dormir. Porque os pensamentos finais do dia são os arquitetos dos seus sonhos. E seus sonhos, os construtores do seu amanhã. Fique comigo. Na próxima parte vou te mostrar como transformar a calma em um hábito emocional até que ela se torne o seu novo estado natural. Mas por agora, apenas respire. Cada respiração consciente é um ato de amor por você mesmo. Existe uma diferença enorme entre acalmar a mente por alguns minutos e educá-la para viver em calma. Muitos conseguem momentos de serenidade, mas poucos conseguem mantê-la quando a vida volta a ser barulhenta. A calma não se encontra, se treina. Você já percebeu como a mente procura drama mesmo quando tudo parece bem? Isso acontece porque ela se acostumou à agitação, à preocupação, ao excesso de controle. Uma mente que passou anos à beira do estresse não sabe o que fazer com a paz. Por isso, quando finalmente encontra, a sabota, mas assim como foi treinada para se preocupar, pode ser reeducada para descansar. Quando falo em hábito emocional, não me refiro a eliminar pensamentos negativos, mas a transformá-los. A calma não é a ausência de tempestade, é a capacidade de manter o leme firme enquanto chove. E isso se conquista pouco a pouco, repetindo gestos de serenidade até que o cérebro os adote como seu novo idioma. Comece com algo pequeno. Ao acordar, antes de pegar o celular ou pensar nas tarefas, respire. 3 vezes, com consciência. Pense, estou aqui. Este dia é uma nova chance de cuidar de mim. Sua mente registrará essa frase como uma ordem emocional. Com o tempo, esse simples gesto se tornará uma âncora, lembrando-o de voltar a si sempre que sentir que está se perdendo. Por que parece mais fácil se preocupar do que manter a calma? Porque a preocupação dá a falsa sensação de controle. Acreditamos que pensando mais sofreremos menos, mas acontece o contrário. Quanto mais pensamos, mais nos afastamos do presente. O segredo da calma não está em controlar os pensamentos, mas em observá-los sem medo. Vi mentes se transformarem completamente com um exercício que chamo de o observador constante. Consiste em parar várias vezes ao dia e perguntar: o que estou sentindo agora? Parece simples, mas é poderoso, porque quando você nomeia suas emoções, já não está dentro delas. E quando as observa de fora, elas se dissolvem. E se, cada vez que sentisse raiva ou ansiedade, escolhesse respirar antes de reagir, você estaria reescrevendo a memória emocional do seu cérebro.
Cada vez que decide respirar em vez de reagir, ensina sua mente que não precisa responder ao caos com mais caos. A calma é uma disciplina, assim como o medo foi um aprendizado. E aqui vai algo essencial. A calma não se impõe, se cultiva. Não nasce de um dia para o outro, mas cada dia conta. O cérebro aprende com repetição e emoção. Se cada vez que respira conscientemente faz isso com gratidão, sua mente associará esse gesto ao prazer. E quando isso acontece, ela repete sozinha. Você percebe que cada respiração consciente é uma microdecisão de amor próprio? Respirar é lembrar que você está vivo, que pode pausar o pensamento e ouvir o seu interior. E quando faz isso, o barulho do mundo perde força. Ninguém domina uma mente que aprendeu a voltar para o centro. Muitas pessoas me perguntam: Augusto, como manter a calma quando tudo está desmoronando? E eu sempre respondo: não espere ter calma para enfrentar as tempestades. Treine-a nos dias tranquilos. O verdadeiro poder mental não se prova na calma, mas na crise. Se aprende a respirar, agradecer e observar nos momentos simples, sua mente saberá fazer o mesmo no caos. Sua mente precisa de rituais de serenidade, pequenos atos diários que ensinam que nem tudo exige urgência. Tomar o café em silêncio, olhar o céu, escrever 3 coisas pelas quais é grato. Não são banalidades, são musculação emocional. Cada gesto repetido fortalece os músculos da calma. Por que é tão difícil acreditar que a calma também pode ser intensa? Porque confundimos calma com passividade. Mas calma não é quietude, é energia em equilíbrio. É a força de quem pode chorar sem se quebrar, ouvir sem interromper, amar sem exigir. É poder em sua forma mais serena. Imagine algo, sua mente como um lago. Se joga uma pedra de medo, as ondas se espalham. Mas se permanece quieto, a água volta a ser transparente. Essa transparência interior é o espaço onde você pensa melhor, decide melhor, ama melhor. A mente calma não é uma mente vazia, é uma mente lúcida. Não foge dos pensamentos, os observa com compaixão. E essa lucidez se treina noite após noite, respiração após respiração. Esta noite, ao apagar a luz, não busque apenas descansar. Eduque sua mente para a calma. Diga a ela: hoje te escutei, hoje respirei contigo, hoje não te julguei. E verá como, aos poucos, o silêncio deixa de ser solidão e se torna lar. Você não pode controlar o barulho do mundo, mas pode decidir o espaço que ele ocupa dentro de você. A vida às vezes parece um campo de batalha. Todos opinam, todos exigem, todos correm. E você apenas tenta respirar. Mesmo assim, a calma não se perde pelo que acontece fora, mas pelo que permitimos acontecer dentro. Você já se perguntou por que as emoções dos outros te afetam tanto? Porque, sem perceber, você abriu as portas da sua mente para tudo ao redor. Cada comentário, cada gesto, cada olhar entra e deixa a sua marca. E quando a alma está cansada, qualquer palavra pesa mais do que deveria. Proteger a calma não é se isolar do mundo, é aprender a habitá-lo sem entregar sua paz. É amar sem absorver a dor de todos, ouvir sem levar as feridas para casa, compreender sem carregar culpas que não são suas. Isso se aprende passo a passo com a consciência de que a calma não se defende com muros, mas com lucidez. Como construir essa consciência? Começa com um princípio simples, mas poderoso. O que os outros fazem, sentem ou dizem pertence ao mundo emocional deles, não ao seu. Sua paz não depende de que os outros mudem, mas de que você aprenda a não reagir a tudo. Há uma diferença profunda entre sentir e absorver. Sentir é empatia, absorver é sofrimento desnecessário. A empatia te permite compreender o outro sem se perder nele. Mas se absorve a dor de todos, acaba esgotado, vazio, confuso. Vi pessoas tão generosas que se esqueceram de si mesmas. Acreditavam que ajudar era carregar, quando na verdade ajudar é acompanhar. A alma compassiva precisa aprender a ser firme, porque o amor sem limites também destrói. E se você aprendesse a ouvir a dor do outro sem torná-la sua, continuaria sendo luz sem apagar sua própria chama. Porque a verdadeira força não está em endurecer, mas em permanecer sensível sem se quebrar. Quando se sentir invadido pelo caos externo, faça o seguinte: pausa, respire 3 vezes com lentidão e pergunte: isto que sinto é meu ou veio do ambiente? Se não for seu, solte. Imagine que cada emoção alheia é uma nuvem que passa diante de você, mas não te pertence.
Observe e deixe que se desfaça. Por que sua mente absorve com tanta facilidade as tensões do entorno? Porque foi treinada para estar em alerta, para antecipar perigos. O cérebro humano, ao perceber tristeza ou raiva em outro, ativa os neurônios espelho, mecanismos que reproduzem em você o que vê. Por isso dói quando alguém chora. Mas essa empatia precisa vir acompanhada de uma inteligência emocional que diga ao cérebro: isto não é meu. Pratique este exercício diariamente. Quando perceber que está sobrecarregado, repita mentalmente: posso entender sem absorver, posso amar sem me perder. Essa frase simples é um antídoto psicológico. Ela lembra sua mente de que pode estar perto da dor sem se transformar nela. E se você decidisse não reagir toda vez que o mundo te provoca, descobriria um poder imenso, o poder de não responder ao caos com mais caos. A mente madura não reage, escolhe, e cada escolha consciente é uma vitória emocional. Há dias em que as palavras de alguém podem te ferir profundamente, mas lembre-se, o que os outros dizem fala mais da história deles do que do seu valor. Não deixe que os ecos da dor alheia definam sua identidade. A calma se protege com fronteiras invisíveis, silêncios sábios, pausas escolhidas. O silêncio não é fraqueza, é refúgio dos sábios. Às vezes não responder é a forma mais poderosa de dizer: minha paz não está à venda. Como manter a serenidade quando o ambiente te empurra para o medo ou a raiva? Ancorando-se no essencial. Respiração, gratidão, consciência. Faça o teste. Coloque a mão no coração e sinta seus batimentos. Ali está a vida, pulsando. Enquanto isso existir, você tem tudo o que precisa para recomeçar. Quando aprende a proteger sua calma, descobre que pode caminhar entre tempestades sem molhar a alma. E entende que sua energia é limitada. Deve investi-la no que constrói, não no que consome. Assim, pouco a pouco, a vida deixa de ser um combate e se torna uma dança. Uma dança em que nem todos seguirão seu ritmo, mas você decide não perder o compasso. E se você deixasse de resistir ao barulho e começasse a ouvi-lo como parte da paisagem, o barulho externo só fere quando o interior está vazio. Encha seu mundo interno de gratidão e verá o ruído perder poder. Sua calma não depende do silêncio do mundo, mas do diálogo que mantém consigo. Esse é o verdadeiro poder. Sentir tudo e ainda assim escolher a paz. Toda ferida guarda uma história, e toda história, por mais dolorosa que seja, tem algo a ensinar se você aprender a olhá-la com os olhos da compreensão. Não existe crescimento sem arranhões. Não existe sabedoria sem cicatrizes. A vida, em sua aparente dureza, é uma mestra que usa a dor como pincel para desenhar maturidade na alma. Por que dói tanto olhar para trás? Porque quando você olha para o passado sem compreensão, sua mente revive, não recorda. O cérebro não distingue o que é vivido do que é lembrado com emoção. Por isso, cada vez que você se julga, sangra de novo. Sem perceber, torna-se o próprio algoz. Mas você pode escolher olhar suas feridas de outro modo, não com culpa, mas com compaixão. A compaixão não apaga o que aconteceu, mas cura a maneira como você o interpreta. Perdoar-se não é dizer não aconteceu nada, é dizer não quero mais viver preso a isso. Conheci pessoas que carregaram por anos a mesma ferida. Uma rejeição, uma perda, uma traição. O curioso é que não era o fato em si que as definia, mas a história que continuavam contando sobre ele. A mente repete o que não compreende. Por isso, se você não transforma a dor em entendimento, ela se repete em formas diferentes, em relações, em medos, em silêncios. E se você decidisse transformar sua dor em mestra e não em inimiga, então cada lágrima teria propósito. Porque lágrimas acompanhadas de consciência limpam a visão da alma. Cada experiência difícil traz uma semente de sabedoria, mas ela só germina se for regada com reflexão. Quando você pergunta por que comigo, a dor te domina. Quando pergunta para que vivi isso, a dor te educa. Uma mente madura não tenta apagar o passado, mas reinterpretá-lo. Lembre-se, você não é o erro que cometeu, é quem aprendeu com ele. Você não é a ferida, é a cicatriz que mostra que sobreviveu. Percebe que cada ferida superada te deu uma nova ferramenta para compreender os outros? As pessoas mais empáticas não são as que nunca sofreram,
mas as que transformaram o sofrimento em entendimento. Toda vez que você ajuda alguém a partir da própria dor, transforma sofrimento em luz. Não existe universidade mais profunda que o sofrimento compreendido. E não há paz mais sólida do que aquela que nasce depois de tocar o fundo e escolher levantar-se com ternura. Aprendi, depois de décadas estudando a mente, que a dor não destrói, o que destrói é a resistência a senti-la. Quando você a nega, ela cresce. Quando a observa, se transforma. E quando a entende, vira mestra. E se essa ferida que hoje dói for a porta para uma nova versão de você, talvez hoje isso pareça impossível, mas chegará o dia em que você olhará para trás e dirá: foi por causa daquilo que aprendi a me amar de verdade. Não tenha pressa em se curar. As feridas da alma não cicatrizam com velocidade, mas com presença. Às vezes curar-se não é parar de chorar, mas permitir-se chorar com amor. Curar-se é deixar a emoção fluir sem vergonha. Curar-se é se abraçar quando ninguém mais sabe como fazer isso. A dor é inevitável. O sofrimento prolongado é escolha inconsciente. E você pode escolher acordar dessa hipnose do passado. Como? Aceitando que não pode mudar o que foi, mas pode mudar como recorda. E se cada vez que lembrasse algo que doeu, também lembrasse o que aprendeu? Sua memória deixaria de ser prisão e se tornaria biblioteca. Sua mente, em vez de te punir, começaria a te agradecer. Nenhuma ferida é inútil. Mesmo aquelas que parecem ter arruinado sua vida escondem sementes de sabedoria. Sua dor não te fez menor, te fez mais profundo. Te obrigou a parar, a olhar para dentro, a enxergar o que jamais veria se tudo tivesse dado certo. Olhe para si com a mesma compaixão com que olha para quem ama. A alma se cura quando recebe o olhar que sempre esperou, o seu. Consegue imaginar como mudaria sua vida se começasse a se tratar com ternura? Mudaria sua energia, seu descanso, sua forma de amar, e entenderia que as feridas não roubaram sua beleza, deram profundidade a ela. Essa é a diferença entre quem sofre e quem evolui. Um fica na dor, o outro a transforma em sabedoria. Nesta noite, ao deitar-se, não tente esquecer o que doeu. Diga à sua mente: obrigado por ter me sustentado mesmo quando caí. Essa frase transforma o passado em mestre. E assim você constrói uma mente resiliente capaz de transformar cada cicatriz em lição de amor. Fique comigo. Na última parte, vou te ensinar como viver com gratidão e plenitude, para que a paz não seja apenas um momento, mas um modo de existir. Chega um momento na vida em que você entende que a paz não se encontra, se constrói. E que a gratidão não aparece quando tudo está bem, mas quando você decide enxergar a vida com novos olhos, mesmo em meio ao que é imperfeito. Cada pensamento que curou, cada lágrima que compreendeu, cada noite em que escolheu não desistir, te trouxeram até aqui. Você percorreu um caminho silencioso, muitas vezes invisível aos outros, mas profundamente corajoso, e hoje está mais perto do que nunca de viver com plenitude. Sabe o que significa viver com plenitude? Não é viver sem problemas, é viver com um propósito. Não é não ter feridas, é ter aprendido a amá-las. A plenitude não é um estado de perfeição, é uma atitude de aceitação. É olhar o que tem e dizer: isso basta por agora, e ainda assim continuo crescendo. A gratidão transforma o comum em sagrado. Quando você agradece, sua mente muda de frequência. O cérebro libera serotonina, dopamina, calma e de repente, sem que nada mude por fora, tudo muda por dentro. O mundo continua o mesmo, mas você já não o vê igual. Percebe que nada externo tem poder sobre uma mente agradecida? Porque a gratidão não depende das circunstâncias, depende da consciência. A alma grata não vive esperando que tudo dê certo. Vive agradecendo até o que não deu, porque sabe que cada passo a moldou. Vi pessoas que, ao praticar a gratidão todas as noites, transformaram a ansiedade em serenidade. Não porque a vida se tornou perfeita, mas porque aprenderam a valorizar o invisível, o ar que respiram, a cama onde descansam, o carinho que recebem, mesmo em silêncio, a chance de recomeçar. E se, esta noite, você decidisse agradecer não apenas pelo que tem, mas pelo que aprendeu com a dor, descobriria o segredo dos sábios. Tudo que a vida te tirou estava te preparando para algo maior. Nada se perde quando a alma aprende. Ser grato não é negar a tristeza. É olhar lá com ternura e dizer: obrigado por me ensinar a valorizar a alegria. É olhar os dias difíceis e reconhecer: obrigado porque me tornaram mais forte. E olhar os erros e dizer: obrigado porque me tornaram mais humano.
Viver com gratidão é viver desperto. É escolher conscientemente onde colocar sua energia a cada dia. É treinar a mente para enxergar mais o que floresce do que o que falta. É entender que cada amanhecer é uma nova oportunidade para ser um pouco mais sábio, mais compassivo, mais você. E se amanhã você acordasse apenas com as coisas pelas quais agradeceu hoje, essa pergunta deveria te acompanhar sempre. Porque a alma grata não teme perder, sabe que o essencial nunca vai embora. A plenitude não está em ter tudo, mas em sentir que mesmo com pouco, nada te falta. Cada vez que você escolhe agradecer, está educando sua mente para a felicidade. E a felicidade, quando treinada, se torna um estado mental estável. Não depende de pessoas, lugares ou metas, depende do diálogo que você mantém consigo. Por isso, esta noite, antes de dormir, diga em silêncio: obrigado por tudo que sou, até pelo que ainda não entendo. A gratidão não precisa de resposta, só de presença. E quando pratica essa presença todos os dias, sua mente se torna lar. Você já não foge de si, já não precisa de tanto, já não falta nada. Você aprendeu que a vida não te deve nada. É você quem pode oferecer algo, sua gratidão, sua calma, sua consciência. Esse é o maior presente que pode dar a si mesmo e ao mundo. Percebe que chegou ao lugar onde tudo começou? A você mesmo. A viagem mais profunda não foi para fora, foi para dentro. E ao chegar, descobre que nunca esteve perdido, apenas aprendendo a se encontrar. Obrigado por ficar, por respirar, por se curar. Porque cada pessoa que aprende a acalmar sua mente contribui para o silêncio do mundo. E esse silêncio também é amor.